garantidos mais 4 telespectadores, a família de Marco Antônio Rodrigues. Marco Antônio Rodrigues, o Milton Leite, o Caio Ribeiro e o Maurício Noriega são os companheiros hoje e eu insisto, repito, o convite para você ficar com a gente e acompanhar daqui a pouquinho a presença do Rafael Cabral conversando com a gente. Bom, o Campeonato Brasileiro tem hoje como 4 primeiros colocados o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Atlético. Ou seja, o Palmeiras e o Atlético já chegaram. Dos 3 considerados os papões do campeonato, o Flamengo é o que ainda não conseguiu se aproximar desse grupo. Acho que vem mais cedo ou mais tarde, ganhou o jogo nesse final de semana. Aí para você ver a classificação inteira. Todo mundo tem 7 jogos, menos o Ceará e o Fortaleza, que fazem no dia 1º, entre eles, que foi adiado há algumas rodadas, e aí todo mundo vai ficar com o mesmo número de jogos. Corinthians, 14, Palmeiras, Atlético, Palmeiras, São Paulo, Atlético e Botafogo com 12 pontos. Claro que a gente bota a classificação desse jeito, porque você tem que fazer a classificação do 1º ao 20º. E você vê ali que a diferença é saldo de gol que está dando classificação. Até em número de vitórias, todos estão empatados com 3 vitórias, e o saldo de gol, que é o segundo critério. Na nossa classificação estão exatamente os critérios de desempate. Número de vitórias, depois dos pontos, obviamente. Número de vitórias, saldo de gols e os gols marcados. Então, o Palmeiras assume a 2ª posição por causa do saldo de gols. Depois São Paulo, Atlético, Botafogo. Aí o Santos e o Fluminense com 11 pontos. Curitiba, América, Avaí com 10 pontos. Na próxima chave também nós temos o Internacional com 10 pontos. Aí Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo, 9 pontos. Flamengo então 9, o Palmeiras, o Corinthians tem 14. Vamos fazer para não errar. 10, 11, 12, 13, 14. 5 pontos de diferença. São 2 rodadas, né, praticamente. E do 1 ao 7º é uma rodada, né? De 1 ao 7º, uma rodada só. Do Corinthians ao Fluminense é uma rodada. Aí você pega o Internacional, já é uma diferença de 4 pontos, aí já são 2 rodadas. Então até antes, uma rodada apenas. Goiás, Cuiabá, 8 pontos. Atlético Goianiense, Juventude, 6 pontos. O Ceará, 5 pontos, o Fortaleza, 1 ponto e os 2 com um jogo a menos. Se você perguntar para mim assim, na lata, qual é a maior surpresa nesse momento do campeonato? Pô, não é quem está liderando, não é quem está... É o Fortaleza. É o Fortaleza. Porque o Fortaleza não está jogando mal, porque o Fortaleza tem feito uma campanha bem digna na Libertadores da América e o Fortaleza, em 6 jogos, não conseguiu nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Acho que essa é a maior, assim, surpresa que você podia imaginar, né, Caio? Porque não é para estar aí e acho que não vai ficar aí. Também acho que não vai ficar aí, pelo elenco que montou, que acho que é melhor ainda do que foi o ano passado, pela qualidade que eu vejo no trabalho do Vojvoda, e acho que é um daqueles times que pagam um preço de jogar várias competições ao mesmo tempo de alto nível. Aí você tem que ter mais elenco, você tem que ter mais opções. E essas equipes, num primeiro ano, têm um pouco mais de dificuldade. Eu tô com uma camisa aqui para mostrar para vocês, que gentilmente foi enviada aqui para o Bem Amigos. É uma camisa do Sport